Olá, meu nome é Carlos Alexandre e atualmente eu moro em São Paulo. Mas vou dividir com vocês uma experiência sinistra que aconteceu comigo e alguns familiares na década de 90 lá no interior da Bahia, na zona rural do município, na região de Jequié. Ainda hoje, meu pai ainda tem um pequeno sítio e mora na mesma cidade. Mas foi nesse sítio que eu, meu avô, meu tio e um amigo dele que era policial enfrentamos e matamos um ser demoníaco que parecia ser uma mistura de cão com homem. No ano de 99 eu tinha 18 anos e, além de estudar, ajudava meu pai na lida do sítio. Porém, nós morávamos na cidade e ficávamos no sítio apenas durante o dia, pois naquela época nosso sítio ainda não tinha energia elétrica e a cidade nos oferecia mais conforto. No dia 2 de agosto daquele ano, uma segunda-feira pela manhã, o meu pai chegou ao sítio e sentiu falta de algumas aves. E depois de procurar em volta da casa, ele encontrou restos das aves e penas espalhadas pelo chão. A princípio, ele pensou se tratar de ataque de algum predador local, como raposa ou gato do mato. A solução que a gente pensou foi pegar o nosso cachorro, o Tufão, um mestiço de pastor alemão, e deixar no sítio para espantar o animal que atacou as aves. Mas o problema era que ele não ficava só. Então o meu pai esticou um cabo de aço e prendeu o cachorro nele. Assim, o Tufão poderia correr e espantar o predador. No dia seguinte, chegamos ao sítio e não tinha acontecido nenhum ataque. Então meu pai achou melhor deixar o Tufão vigiando o sítio por mais alguns dias. E foi assim durante a semana toda. E realmente não houve qualquer ataque. No sábado cedo, por volta das 7 horas da manhã, eu peguei o carro do meu pai e fui até o sítio colocar comida para os animais. E quando eu cheguei, estranhei o fato de que o cachorro não ter latido, como era de costume. Fui até o local onde deixamos ele e a corrente estava arrebentada. Eu imaginei que ele tinha conseguido fugir e estava ali por perto. Chamei por ele, mas não ouvi qualquer resposta. Fui até o galpão onde nós guardávamos a ração dos animais e lá entrei e encontrei Tufão caído, todo rasgado, apenas respirando. Enrolei ele em um pedaço de pano e nem coloquei ração para os bichos. Voltei em cima do rastro para a cidade. E de lá, fui com meu pai até a cidade de Jequié levar ele às pressas para um veterinário. O médico veterinário ficou impressionado com aqueles ferimentos e concluiu que só mesmo um predador muito grande poderia ter feito um estrago daqueles. Tufão ficou internado e nós voltamos para nossa cidade. No período da tarde, eu e meu pai fomos até o sítio e quando chegamos lá, vimos o estrago da noite anterior, pois tinha 2 ovelhas dilaceradas no meio do pasto e as paredes do aprisco arrebentadas. O meu pai foi até o sítio vizinho e perguntou ao seu Antônio se ele tinha visto alguma coisa, alguma movimentação ou escutado algo na noite anterior. E ele disse que não viu nada, apenas uns cachorros latindo, mas isso acontece toda noite. Diante desse impasse, meu pai e eu resolvemos montar uma tocaia para tentar descobrir que animal estava atacando nosso sítio. Arrumamos o aprisco e ficamos a semana toda dormindo na casa do sítio, mas o animal não apareceu por lá até a noite de quinta. Mas na noite de sexta-feira, por volta das 11 horas da noite, eu escutei uma agitação dos animais. Acordei e chamei meu pai. A gente levantou, pegamos as lanternas, uma espingarda e um facão. Fomos até o aprisco, mas quando chegamos lá, não vimos nada. Porém, as ovelhas estavam todas em um canto, como se estivessem encurraladas, e estavam com medo. Ficamos lá,
fora por mais uns 10 minutos. Como não vimos nada, entramos na casa novamente. Depois de uma meia hora, senti como se algo grande estivesse se aproximando da casa, pois podíamos ouvir a respiração cansada e os barulhos dos passos. Ficamos em silêncio. Foi quando sentimos um cheiro muito forte de cachorro molhado. Então ouvimos um rosnado grave. Na hora eu tremi de medo, pois não sabia que estava do lado de fora. Meu pai engatilhou a espingarda e se aproximou da porta e pediu para que eu abrisse, bem devagar. E quando eu fiz isso, ele colocou o cano para fora, e o que ele viu deixou ele em estado de choque. Ficou paralisado de medo. Eu olhei no quintal e vi a cerca de 20 metros de nossa casa um animal grotesco, pelos negros, olhos avermelhados, que se colocou em pé e veio correndo em direção à porta. Só foi o tempo de fechar a porta novamente que aquele animal se jogou contra ela. E que ela, se não fosse feita de madeira de lei, madeira boa mesmo, teria se arrebentado. Meu pai voltou a si. Então corremos para um quarto e nos trancamos lá dentro. Arrastamos a cama e colocamos na frente da porta. Mesmo armados, não tínhamos coragem de enfrentar aquele demônio. E não demorou muito. Escutamos o barulho da porta do fundo sendo arrebentada. Aquela coisa era muito forte e malvada, pois saiu quebrando tudo que encontrava pela frente e veio nos farejando e descobriu onde a gente estava. Por sorte, o carro ficava em uma área coberta na lateral da casa e a janela do quarto dava direto para a garagem. Mas o problema era que até a porteira ainda tinha uns 100 metros e ela estava fechada. Eu falei com meu pai que eu ia correndo abrir a porteira e depois de 1 minuto ele ligava o carro. Assim ele fez. Eu saí pela janela, fui correndo e abri a porteira, e quando eu olhei, meu pai estava vindo com o carro, mas também vi a besta correndo atrás do carro. Meu pai parou o carro, eu entrei e saímos desesperados, e aquela coisa nos perseguiu por cerca de 2 quilômetros até um mata-burro. Depois ele desapareceu. Quando chegamos em casa, meu pai começou a passar mal e precisou de atendimento médico, pois o susto foi tão grande que ele teve um pico de pressão. Meu pai me pediu para não comentar nada com ninguém de fora da família, pois poderíamos ser ridicularizados. No outro dia, eu, o meu avô Luiz e o meu tio Arnaldo voltamos ao sítio, e quando chegamos lá, nos deparamos com uma cena de guerra. A casa toda arrebentada e mais 3 ovelhas mortas. Colocamos todos os animais que restaram no caminhão do meu tio e levamos para o sítio do meu avô. Durante a tarde, voltamos para o sítio e fomos arrumar os estragos na casa causados pelo bicho. Colocamos as portas no lugar, reforçamos com travas de madeira. Minha mãe, quando viu aquela bagunça toda, começou a chorar e falou que era para a gente vender aquele lugar. O meu avô, apesar de não ter muito estudo, tem muita sabedoria de vida e inteligência. Então ele falou: vai vender o sítio e viver de quê? Não pode esquecer que é daqui que vocês sobrevivem. Vamos dar um jeito nisso. Não se preocupe, eu sei o que fazer. Na segunda-feira, eu, meu avô e meu tio viajamos até Jequié para buscar o meu cachorro, e graças a Deus estava bem melhor. Nós também passamos em uma loja de material de construção e compramos algumas tábuas, pregos, arames farpados, pois o meu avô tinha um plano e a gente precisava colocar ele em prática. Mas antes da gente voltar para a nossa cidade, passamos na casa de um amigo dele, que é policial da reserva, e meu avô pediu que a gente esperasse no carro. Eu e meu tio ficamos esperando. Depois de uma meia hora, meu avô saiu da casa e a gente seguiu a nossa viagem. Naquela semana, a gente trabalhou para reforçar o galpão, onde nós guardávamos as rações, e fizemos um cercado com vários fios de arame farpados com mais de 2 metros de altura.
e com um pequeno labirinto na entrada do cercado. Tudo invenção da cabeça do meu avô. Na sexta-feira era meio-dia. Meu avô e minha avó chegaram lá em casa. Meu pai já estava melhor, mas mesmo assim era para evitar situações de estresse por recomendação médica. Ao final da tarde, o policial, amigo do meu avô, que ele encontrou em Jequié, chegou em nossa casa. Ele cumprimentou a todos e depois de uma meia hora de conversa, saímos para o nosso sítio. Antes disso, passamos no sítio do meu avô, pegamos uma ovelha e levamos para o nosso sítio. O meu pai queria ir também, mas teve que ficar em casa. E assim foi. Eu, meu avô, o policial e o meu tio Arnaldo. Chegamos lá e verificamos que o cercado e o galpão estavam bem firmes. O meu avô levou também um pouco de cocô de vaca e colocou em volta do galpão. E depois tocou fogo. Segundo ele, era para disfarçar o nosso cheiro. Prendemos a ovelha no cercado e deixamos uma lamparina acesa pendurada em um mourão que colocamos bem no meio do cercado, pois a escuridão era uma vantagem para a fera, e com a luz teríamos maior chance de acertar aquele monstro. Um pouco mais tarde, entramos no galpão e ficamos em alerta, prestando atenção nos barulhos do lado de fora. E não demorou muito, escutamos algumas pisadas e sentimos o cheiro forte, o mesmo da primeira vez. Naquela hora eu sabia que a fera estava novamente ali, mas desta vez estávamos preparados. Por uma abertura que deixamos na porta, o amigo do meu avô, que é policial, conseguiu ver a fera andando em volta do cercado e a ovelha ficou agitada. A fera chegou na entrada e refugou. Ela ficou em pé, farejou o ar, mas parece que o fedor de cocô de vaca queimado em volta do galpão conseguiu disfarçar o nosso cheiro. Depois de uns 10 minutos apenas rondando e rosnando, finalmente a fera entrou no cercado, e quando se aproximou da ovelha, saímos do galpão e a fera nos viu. Deu um urro, porém a cerca estava bem firme e ela estava presa sem saída. Ela avançou sobre a ovelha e levantou o pobre animal com as duas mãos e arremessou contra a gente. Acredito que querendo nos intimidar. A ovelha passou sobre o cercado e acertou meu tio, que caiu no chão e ficou atordoado. O meu avô então disse: "Seu miserável, pensa que eu não sei quem é você?" E em seguida disparou contra a fera e acertou. Na sequência, um amigo dele também atirou. A fera estava encurralada, mas realmente é um ser inteligente, pois correu para a saída e conseguiu sair do cercado. Mas antes de conseguir sair, foi alvejado várias vezes e fugiu cambaleando para a mata. O meu avô pediu que eu levasse meu tio para a cidade, enquanto ele e um amigo iriam ao encalço da fera. Eu queria ficar e ir com eles, mas como meu tio estava meio tonto, eu coloquei ele no carro e levei-o para a cidade. A minha intenção era voltar por cima do rastro, mas tive que esperar meu tio ser atendido, e só depois eu levei meu tio para casa e pude voltar ao sítio. Quando eu estava chegando ao sítio, de longe avistei uma fogueira, e quando eu me aproximei, vi que o fogo era no fundo do nosso sítio. Desci do carro, e quando eu cheguei perto, meu avô e o amigo dele estavam em volta do fogo, e eu senti um cheiro de carne queimada. Perguntei pela fera, e meu avô disse que agora estava tudo bem, e olhando para aquele fogo, eu deduzi que eles tinham matado a fera e colocado fogo nela, para não deixar pistas. Eles estavam com as roupas sujas de sangue e foram tomar banho, vestir roupas limpas, e em seguida nós voltamos para a cidade. No outro dia, o policial amigo do meu avô voltou para Jequié. Então meu avô confirmou que eles encontraram a fera caída na mata e arrastaram o corpo até o fundo da casa e colocaram fogo. Daquele dia em diante, não houve qualquer ataque em nosso sítio, mas meu avô não disse quem era o lobisomem, e toda vez que a gente toca no assunto, ele fala que tem segredos que ninguém precisa saber. Uma coisa
Eu tenho certeza. A fera era algum desafeto do meu avô, e provavelmente o amigo dele que é policial também sabia da história. Acho que era coisa antiga, pois se não soubesse, ele não viria ajudar a dar cabo daquele monstro. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está na tela e também está na descrição desse vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.